Desculpa, essa mesa é só para a família, meu irmão disse com um sorriso debochado. Nem mesmo sobre a conta. Era sobre tudo o que veio antes. Anos sendo tratado como contato de emergência, motorista designado, carteira reserva. E agora que finalmente disse não, eles não sabiam o que fazer comigo. O que piorou, ou melhorou, dependendo do ponto de vista, foi que o pai da Brooke aparentemente não era do tipo que aceitava ser humilhado de cabeça baixa. Pelo que fiquei sabendo por um amigo em comum do Mason, um cara chamado Trent, que sempre foi mais decente comigo do que a maioria deles. O Sr. Whittaker teve um surto na noite seguinte ao jantar. Ele pagou pela escola particular da Brooke, ajudou a fundar a empresa de marketing dela, e aparentemente organizou toda a temporada de noivado com elegância e cuidado, só para descobrir que o lado do noivo mentiu sobre quem pagou pelo local, tratou um parente como lixo e ainda deixou metade da conta das bebidas para ele depois que eu me recusei a pagar o restante. Segundo Trent, o pai da Brooke disse algo durante o brunch do dia seguinte. Se é assim que eles tratam o próprio sangue, imagina quando você casar com essa família? Aí doeu. O impacto atingiu o Mason como um trem desgovernado. De repente, o planejamento do casamento foi colocado em pausa. A Brooke voltou para o apartamento dela para dar uma pausa mental, e os painéis do Pinterest desapareceram. Minha mãe, em modo de controle de danos, me mandou um e-mail longo. Não foi uma mensagem de texto, nem um correio de voz. Um e-mail de verdade. O assunto era, por favor. O corpo do e-mail tinha 5 parágrafos de manipulação açucarada, falando sobre como ela nunca quis me magoar, como nunca percebeu que eu me sentia excluído, e como significaria muito para a família se eu estivesse disposto a sentar com o Mason e resolver tudo numa boa. Mas em nenhum momento da carta estava escrita a palavra desculpa. Apenas, não percebemos que você entendeu mal. Não vamos deixar uma noite boba destruir o vínculo que construímos. Fiquei olhando para essa última frase por um tempo. Que vínculo era esse? Aquele em que eu dirigia 3 horas na véspera de Natal para levar os presentes porque a mamãe dizia que o Mason não estava em estado mental para comprar nada para ninguém? Ou talvez o vínculo em que cancelei minha viagem à Espanha há 2 anos porque o papai precisava de uma cirurgia e eles não tinham dinheiro para pagar uma enfermeira? Ou aquele vínculo em que assinei como fiador no financiamento do segundo carro deles sem sequer pensar em 2 vezes? O mesmo carro que o Mason pegou emprestado e nunca devolveu. Deixei o e-mail parado na caixa de entrada. Não respondi. 2 dias depois, minha tia Karen, irmã da minha mãe, me ligou. E isso me surpreendeu. Ela nunca foi exatamente calorosa, mas era direta, uma empresária séria que comandava sua própria firma de design de interiores e sempre teve aquele ar de julgamento mal disfarçado. Eu não falava com ela há mais de 1 ano. Eli, ela disse. Fiquei sabendo do jantar. Claro que ficou, respondi, tentando segurar o sarcasmo. Não estou ligando para te repreender, ela disse rápido. Só queria dizer, ainda bem. Já era hora de alguém sacudir essa árvore. Isso me pegou desprevenido. Ela suspirou. Olha, eu sei como seus pais sempre varrem tudo para debaixo do tapete, fingindo que está tudo perfeito. Mas eles se apoiam demais em você, há muito tempo. E o Mason, ele sempre tratou você como se fosse um figurante da própria história. Agradeço por isso, respondi, mais baixo. Mas por que agora? Porque agora os Whittaker estão envolvidos, disse ela, com a voz seca. E sua mãe tá em pânico. Me ligou ontem pedindo que eu colocasse juízo na sua cabeça. Levantei a sobrancelha. E o que você disse? Disse que você não precisa de juízo. Precisa de espaço. E que talvez esteja na hora de eles aprenderem a funcionar sem usar você como andaime. Foi a primeira vez que senti que alguém da minha família realmente me enxergava. Não como um talão de cheques, nem como saco de pancadas. Só como uma pessoa. Naquela noite, recebi outra mensagem. Dessa vez do Mason. Mason, mano, o pai da Brooke acabou de cancelar o sinal do local do casamento. Disse que a gente não compartilha dos mesmos valores. Conserta isso. Não foi pode me ajudar? Nenhum me desculpa. Foi conserta isso. E foi aí que percebi que ele ainda não tinha entendido. Ainda achava que eu era uma ferramenta na caixa dele. Uma válvula de escape, uma carteira com batimentos cardíacos. Então decidi consertar uma coisa. Mas não do jeito que ele esperava. Naquela noite, entrei na conta compartilhada que eu tinha aberto há 1 ano, a mesma que o Mason usava temporariamente enquanto estava desempregado, e que nunca se deu ao trabalho de fechar, mas onde estavam vinculados o plano da academia e o Spotify, e transferi discretamente os fundos restantes para uma nova conta poupança privada que eu tinha começado. Não era muito, só alguns milhares, mas era meu. Dinheiro que eu tinha deixado lá por algum senso vago de lealdade fraterna. Depois, liguei para o banco e encerrei a conta conjunta. Na manhã seguinte, o Mason me ligou 4 vezes seguidas. Quando finalmente atendi, a voz dele estava desesperada.
O que você fez? Não respondi. Mano, eu tenho um encontro com a Brooke hoje à noite. Ia levar ela naquele lugar que ela gosta, mas meu cartão tá dando erro. Diz que a conta não existe. Eu sei, eu disse. Eu fechei a conta. O quê? Você não pode simplesmente. Posso sim, respondi com calma. E fechei. Você disse que eu não era família, lembra? Então não tem por que usar meu dinheiro se nem me deixam sentar à mesa. Ele gaguejou por um segundo, depois mudou de tática. Qual é, cara? Não faz isso. Você tá com inveja. Admite logo. Sempre odiou o fato de eu ter mais atenção. Agora tá só fazendo birra porque o pai da Brooke ficou do meu lado. Eu ri. Ri de verdade. Ah, Mason, ou você acha mesmo que ele tá do seu lado? Silêncio. Então eu disse. Fica tranquilo, cara. Você sempre dá um jeito. Pede pra mamãe abrir outra linha de crédito no seu nome. Ou talvez o pai da Brooke possa te ensinar a se sustentar sozinho. E desliguei. Não sei o que o Mason fez depois disso. Mas algumas horas depois, meu celular vibrou de novo, dessa vez, não era o Mason. Era um e-mail com o assunto e acho que precisamos conversar. Fiquei encarando o e-mail da Brooke por um tempo antes de abrir. O título acho que precisamos conversar soava como prenúncio de algo grande, algo para o qual eu não tinha certeza se estava preparado. Mas a curiosidade, e um estranho senso de encerramento, me fizeram clicar. Era mais longo do que eu esperava. Educado, mais pessoal. Formal, mas com o tom de alguém claramente à beira de um colapso. Ela começou dizendo que entendia o quão constrangedor o jantar tinha sido e que não tinha percebido como eu fui tratado até tudo desabar. Ela admitiu que não prestou atenção. Eu estava tão focado em planejar a noite perfeita. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.